Então, irmãos, boa noite todo mundo. Acho que o povo está da ressaca aí da festa junina, né, que foi ontem, e do jogo do Brasil hoje, né? Mas estamos aqui, né, firme e forte, segundo aquilo que Deus nos chamou, né, para a gente poder estar junto, estar compartilhando. Então, meu irmão, queria te falar a primeira coisa, não desanima não, fica firme aí. Apesar de estarmos poucos aqui essa noite, eu creio que Deus quer falar com você. Porque você veio aqui, não foi à toa. Você não saiu da sua casa lá, poderia ficar muito bem lá de boa, curtindo a preguiça. Mas eu creio que Deus tem um propósito. Eu creio que todas as coisas cooperam, né, para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que temem a Deus, né. Então, se você está aqui essa noite, meu irmão, abre seu coração, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus quer falar com você. Então, livre aí de todas as distrações, de todos os pensamentos que vão te colocar em outros lugares. E foca um pouquinho aqui. Enquanto os meninos estavam ministrando, né, orando, cantando, o Espírito Santo de Deus foi falando muito forte no meu coração, sabe? Eu rascunhei um monte de coisa, eu escrevi muitas coisas. E no momento ali de louvor, Deus foi me levando para ter algumas conclusões e falando comigo a respeito de algumas coisas. E eu creio que, se você está aqui hoje, meu irmão, prepara aí que Deus vai te pegar. Deixa seu coração aberto aí, porque a gente tem dado uma sequência naquilo que é a palavra de Deus segundo uma direção que a gente tem dado aqui no Manifesto. E essa noite algo que estava aí já no cronograma, aquilo que é os nossos temas todos os meses, é algo bastante sério. É algo que a nossa geração ela precisa despertar, ela precisa ter os seus olhos abertos, porque senão a gente vai passar como uma poeira, como um vento, sem deixar rastro, sem deixar marcas. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque a nossa vida, cara, a nossa vida com Deus, ela é uma jornada. Ela é uma caminhada. E ela vai durar a vida toda. Alguns vão ter o privilégio de conhecer o amor de Jesus bem cedo. E vão poder desfrutar de uma vida plena, uma vida com propósito, uma vida com sentido, até a sua morte. E se Deus permitir, na velhice, por muito tempo. Outros, às vezes, não vão ter essa sorte. Vão conhecer o amor de Deus, às vezes, já minutos antes de morrer. Poucos anos, poucos meses, às vezes, de Deus levar. E vão, infelizmente, viver uma vida completamente afastada daquilo que é a vontade de Deus. E a nossa vida, a gente precisa entender algumas coisas. E uma delas que Deus ministrou fortemente no meu coração, principalmente hoje, na hora que a gente estava ali nesse momento de adoração, é que a nossa geração, e aí eu me incluo, essa geração que nós estamos inseridos, a gente não está terceirizando, a gente não está falando que é fulano, que é ciclano, que é beltrano, mas a nossa geração ela tem um sério problema. Ela tem um problema de que nós somos muito rápidos. E isso a gente pode ver na tecnologia da informação, como que as coisas fluem mais rápido, como que o desenvolvimento de curas de doenças, de tecnologias, elas avançam em passos tão largos quão nunca foi antes. Então, o que a gente evoluiu nesses últimos anos, nessas últimas décadas, se comparado àquilo que o ser humano, a humanidade, ela desenvolveu e descobriu nos séculos todos passados, a gente vai perceber que foi muito rápido. A televisão, para ter lugar na casa do brasileiro ou do mundo, demorou muito tempo. Principalmente aqui no Brasil. Eu lembro quando meu pai ele falava que a primeira televisão que eles compraram para casa, eles tiveram que financiar, tipo como a gente financia um carro hoje, em 60 vezes. E a televisão era de tubo, preto e branco, tinha que rodar lá, né, aquele negócio. E na rua, era só eles que tinham. A família, a vizinhança toda
tinha que ir lá para casa dos meus avós, né, para assistir, porque na rua só eles que tinham. E demorou muito tempo para que essa tecnologia ela alcançasse todos. E hoje, quando a gente vê o celular, o smartphone, quando a gente vê como que as redes sociais elas se expandiram e alcançaram todos nós de uma maneira estrondosa, tão rápida, isso só ilustra como a nossa geração ela tem usufruído de algo tão poderoso e tão rápido do que as gerações anteriores. Mas, infelizmente, a nossa geração ela consegue ser muito rápida. Ela consegue correr muito rápido. Ela consegue dar o start inicial muito rápido. Ela tem fôlego para uma corrida de 100 metros. Mas ela não consegue permanecer nela por muito tempo. Então, nós temos muita agilidade. Nós temos perna, nós temos físico, nós temos braços, nós temos uma agilidade muito grande de correr, de ser rápido, de ter as coisas com estalar de dedos. E ainda sofremos por conta disso, porque achamos que todas as coisas na nossa vida vai acontecer nessa mesma velocidade. Então a gente sofre hoje porque a gente não quer passar por processos. A gente quer começar algo e logo já de pouco tempo já usufruir dos resultados. Nós não queremos passar por processo, porque nós fomos infectados, nós fomos alterados por conta de uma dinâmica dessa sociedade que é rápida, que é fluida, que é direta. Então hoje nós sofremos desse mal. Você pode ver hoje as crises que mais nos afetam. Qual é? Ansiedade, depressão, angústia. Porque o nosso coração, ao longo dos anos, foi sendo acelerado. Dessa dinâmica desse mundo, que é tudo para ontem. Então a gente não consegue permanecer naquilo que nós empenhamos no começo. Isso em todas as áreas da nossa vida. A gente começa a estudar, a fazer o colegial, fazer o cursinho. Alguns têm o sonho de fazer uma faculdade, de entrar num curso. Mas na primeira reprovação a gente já desiste. Na primeira dificuldade a gente já larga a mão. A gente já muda de curso, a gente já muda de faculdade, a gente já muda de objetivo e a gente não permanece. E nós precisamos entender, meus irmãos, que a vida com Deus, ela não é uma jornada de 100 metros. Ela não é uma jornada que eu vou correr rápido, 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 como o Usain Bolt, né? Corre uma corrida de 100 metros e um dos recordes dele é de 9,58 segundos. Uma corrida de 100 metros. Livre, sem obstáculos. E a gente está achando que a nossa vida vai ser desse jeito. Que a gente vai conseguir tudo em 9 segundos e 58 milésimos. Nós achamos que a gente vai conseguir conquistar as coisas, tanto espirituais quanto materiais, que nós precisamos para sobreviver, em uma semana, em um mês. E nós não estamos preparados para enfrentar a corrida que a palavra de Deus fala e que Paulo usa essa comparação para que nós estejamos preparados para vivermos uma vida íntegra, segundo aquilo que é o chamado de Deus para nós. E Paulo usa muito esse exemplo da corrida, porque a corrida é um esporte muito antigo, desde lá da Grécia Antiga, eles já corriam, porque é um esporte que não precisa de nada. Você corre descalço, se preciso for, tem um campo aberto, você sai correndo igual louco e ganha quem chegar primeiro. É um esporte muito antigo. E Paulo já fez essa associação lá em Coríntios. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 24.
1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Até aqui. Então, irmãos, Paulo já dava esse exemplo dessa corrida. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que a corrida do cristão não é uma corrida de 100 metros livres, que a gente vai terminar ela em 9 segundos, mas ela é uma maratona. E uma maratona com obstáculos ainda. E uma maratona, ela costuma ter em média 42 quilômetros. E o tempo médio que os atletas conseguem fazer essa maratona é de 2 horas. Um tempo daqueles que são recordistas, em média 2 horas. Então, meus irmãos, o que nós precisamos entender? Que nessa vida, a nossa corrida é uma maratona, com obstáculos. E isso vai exigir de nós um treinamento muito específico. Mas as regras, elas são básicas para todos. As regras do atleta, elas são essenciais e básicas para todos aqueles, independente do seu ramo, independente da sua atividade, mas elas são básicas para todos os atletas, que é o quê? É a disciplina, é o foco, ter hábitos e ter uma rotina. E estar sendo preparado por uma equipe para quando esse atleta for competir, ele desenvolva o máximo do potencial que ele tem. Então não tem como você ser um atleta de alta performance se você não tiver esses pontos. Se você não for disciplinado, se você não tiver foco, se você não tiver hábitos e se você não tiver uma rotina de treinos. Não tem como. Tem que ter perseverança. Eu não sou corredor, não sou maratonista, mas eu ando de skate. E a gente tem um lema, né, que skate não é esporte, mas é um estilo de vida. Né, pijama? Mas nós precisamos também nos atentar para algumas coisas. Porque nós também, querendo ou não, somos atletas. Mas a nossa forma de lidar com isso é diferente dos demais esportes. Então, perseverança para nós é algo essencial. Tem dia que eu, pijama, vai lá para a pista lá, a gente fica 2 horas tentando uma manobra e não sai, velho. Cai, passa raiva, e aí nós vamos embora para casa grilado, e não sai. Às vezes a gente vai filmar na rua, que é muito mais difícil que na pista, que tem os seus complicadores a mais aí, e a gente não consegue. Por quê? Porque às vezes a polícia vai aparecer, vai mandar nós vazar. Às vezes o chão que a gente vai andar ali não é favorável, tem uns buracos, tem umas pedras, é caroquento. O obstáculo que a gente quer andar, a gente não vai conseguir porque ele é grande demais ou pequeno. E aí, se a gente não estiver preparado para aquilo ali, a gente não vai conseguir. Então, são N fatores que vai determinar. São N coisas que vai fazer com que a gente tenha sucesso ou fracasso. E na vida de um atleta, é da mesma forma. E Paulo, ele faz essa comparação com a gente. A gente acha que, quando a gente se torna cristão, o nosso único compromisso agora é bater o ponto no culto de domingo, às vezes, se der, no pequeno grupo, numa reunião de oração, num culto, numa festa, e que está tudo bem. E aí a gente vai levando isso no automático. A gente vai levando isso como se fosse algo natural.
como se fosse algo muito fácil. E, manos, e minas, para o atleta, velho, não tem nada fácil. A rotina dele não é fácil. Tem coisas que ele vai ter que fazer que ele não gosta. Por exemplo, ir para academia. Você pode perguntar, a maioria dos atletas aí, quem gosta de ir para academia, é claro que vão ter exceções, mas eu creio que a maioria não gosta. O jogador de futebol, ele quer fazer o racha. Ele quer ter o treino livre, para poder brincar com a bola, para poder jogar de boa. Ele não quer aquilo que vai prender ele de alguma forma. Mas ele é obrigado a se cuidar. Ele é obrigado a fazer atividades, às vezes, que não é agradável a ele, para que ele tenha condições e musculatura necessária para que ele possa enfrentar o adversário, para que ele possa jogar, para que ele possa correr. E na nossa vida, meus irmãos, é a mesma coisa. Muitas vezes a gente está desistindo no meio do caminho, sabe por quê? Porque a gente está de bobeira. A gente está de bobeira. Nós não estamos treinando o nosso corpo e o nosso espírito como deveriam. Porque Paulo ele faz essa comparação. Olha, vocês precisam ser disciplinados sobre todos os aspectos. Então ele dá o exemplo do atleta, ele usa o atleta, o corredor, e agora ele fala, olha para eles. E olha que naquela época não tinha essa tecnologia que a gente tem, hein? Que às vezes passa lá na Globo, que mostra quantos quilômetros o cara correu, quanto de líquido ele perdeu, o porquê que ele cansou rápido. Nessa época não tinha, hoje já tem isso tudo. E agora nós precisamos pegar esse exemplo que ele deu e trazer para a nossa realidade. Nós precisamos trazer para a nossa vida. Porque senão, meu irmão, você vai desistir. Porque senão você vai ter condição física e espiritual para fazer uma corrida rápida. E na hora que o seu fôlego acabar, você vai desistir. Eu fico vendo, velho, as gerações passadas de igrejas históricas. Esses homens e mulheres que construíram ministérios e denominações que hoje têm 100 anos, 200 anos, 50 anos. Eu olho para isso e falo, mano, o que nós precisamos aprender? Nós somos uma geração rápida, mas ao mesmo tempo nós somos fracos. Nós temos uma musculatura fraca. Esses homens que construíram e que têm uma história de caminhada com Deus, eram homens e mulheres que tinham os joelhos no chão. Eram homens e mulheres que colocavam a sua vida no Evangelho. E hoje nós sofremos porque nós não focamos. A gente não tem foco. Qualquer ismo que aparece, qualquer filosofia que aparece, a gente abraça. E aí a gente perde o foco. E meu irmão, se você não tiver foco, você vai se perder no meio do caminho. Se você não colocar o seu coração completamente nessa palavra, nesse evangelho, você vai se perder no meio do caminho. Porque as filosofias humanas, elas vão surgir de tempos em tempos. Porque as coisas que esse mundo produz vão te seduzir de tal forma que vão fazer você fazer pequenas concessões na sua fé, de forma que quando você se dá conta, você já se perdeu. Você já se perdeu. É por isso que Paulo fala, olha, eu preciso ter foco. É necessário ter foco. E lá em Filipenses, abre aí, Filipenses no capítulo 3, versículo 10. Um pouquinho para frente aí. Filipenses, capítulo 3, versículo 10. O foco que todo cristão precisa ter é esse aqui, ó. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande
poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participar de sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está diante de mim. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Irmão, o foco é Cristo. O foco é se tornar parecido com Cristo. O foco é conhecer o coração de Cristo como nós desejássemos o alimento, a água todos os dias. Porque senão nós vamos ser enganados por muitas coisas. E hoje a gente sofre quanto a isso. Hoje a gente sofre porque a gente não tem foco. Hoje a gente sofre porque nós somos iludidos por tantas filosofias humanas. E aquilo que deveria ser eterno e imutável passa a ser negociado. Passa a ser negociado. E aqui ele fala no versículo 3, algo muito importante: eu concentro os meus esforços nisso. Se você deseja ter foco, meu irmão, você precisa concentrar as coisas na sua vida naquilo que é importante e não naquilo que é urgente. O foco, ele determina aonde você quer chegar. Mas se você não ajustar ele com aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, você vai ser consumido pelas urgências da vida. Por isso, meu irmão, que é necessário que essas disciplinas espirituais que Paulo cita aqui, que um atleta precisa ter e que agora o cristão deve imitar, elas devem ser fortes na nossa vida. Porque senão a gente vai ser abatido, a gente vai ser derrotado e a gente vai ficar desmotivado. Um atleta sem foco, ele fica desmotivado. Ele não tem vontade nenhuma de treinar. Ele não tem vontade nenhuma de jogar. Porque ele não tem foco. Ele não tem um objetivo pré-estabelecido. E na nossa vida, se nós não temos foco, se o nosso foco não é ser como Cristo Jesus, nós vamos ser abatidos. Nós vamos ficar desmotivados no meio do caminho. E por final, nós vamos ser derrotados. Concentre seus esforços naquilo que é importante e não naquilo que é urgente. Lá em 1 Coríntios, onde a gente leu aí, no versículo 27 ele fala: disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve. Então, meu irmão, não é fazer qualquer coisa. Não é fazer várias coisas. Porque senão você vai se cansar. Você vai ficar sobrecarregado com coisas que Deus não te chamou para fazer. Mas você precisa focar e fazer o que deve ser feito segundo aquilo que Deus te chamou para fazer. Se eu tiver um treinamento de um cara de triatlo e de maratona, meu irmão, não vai sobrar nada nesse corpo aqui para andar de skate. Porque o treinamento dos caras é pesado. É tenso. Se eu fizer o treinamento deles, eu morro, literalmente. E aí não sobra nada para aquilo que é a minha vocação, para aquilo que é o que eu fui chamado para fazer. Então, irmão, às vezes você está cansado, às vezes você está querendo desistir, é porque você está pegando coisas para fazer que Deus não te chamou para fazer. É porque as coisas que você tem feito têm sido feitas apenas para apagar incêndio e não por uma consciência de filho que você tem. Enquanto você estiver correndo para apagar incêndio, enquanto você viver a sua vida segundo as demandas e as urgências, meu irmão, você vai ser exaurido nas suas forças. Você não vai conseguir chegar até o final. Você vai ser abatido no meio do caminho. Por isso, no nome de Jesus, que essa noite
você e eu, nós possamos lembrar isso no nosso coração. Que as disciplinas espirituais, elas devem ser feitas por todos nós. E quais são elas? A gente está cansado de falar. É a oração, é a leitura, é a meditação da palavra e a comunhão. São essas três coisas. São esses três pilares que vão sustentar a sua fé. Que vão dar uma base para que você persevere nos dias maus. Para que você se lembre, quando você estiver lá na escuridão, aquilo que você aprendeu na luz. E isso vai demandar de você esforço, trabalho e empenho, em todos os aspectos. Não adianta nada você ler a Bíblia, você estudar a Bíblia, mas se você não ora. Não adianta nada você orar, mas não meditar na palavra. E não adianta nada você fazer essas duas coisas isolado na sua casa, sem ter relacionamento com seus irmãos. Você vai ficar manco. Uma perna sua vai ter uma coxa mais grossa que a outra. É literalmente isso, velho. Um braço seu vai ser mais forte que o outro. Então, meu irmão, você precisa colocar isso na balança. Você precisa tratar esses três pilares com equilíbrio. Você precisa orar com intensidade. Você precisa estudar a palavra com intensidade. E você precisa ser intenso nos relacionamentos com seus irmãos. Sem essas três coisas, você não vai conseguir chegar até o final. E eu não estou falando aqui de salvação não, viu? Não estou falando de salvação, eu estou falando de chegar no final. E chegar no final, como Paulo falou para Timóteo. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. É você chegar no final, meu irmão, fiel. É ser fiel até a morte. Eu tenho aprendido uma coisa, que eu tenho levado isso para a minha vida. Que nós não vamos ser reconhecidos pela forma com que a gente começou. Mas a gente vai ser conhecido principalmente por como nós terminamos. Então, às vezes, aquele gás que a gente tem no começo, quando a gente converte, a gente quer falar de Jesus para todo mundo, a gente quer abraçar as atividades da igreja, a gente quer fazer, a gente quer empreender. Tudo isso é massa demais, é bênção. Mas se chegar no final e você desistir, ninguém vai lembrar disso. As pessoas elas vão lembrar de como você caiu. Por isso é importante, galera, nós guardarmos o nosso coração. Porque começar bem, todo mundo começa. Iniciar com gás, com força, com ânimo, com alegria, todo mundo começa. Mas você permanecer fiel nisso, é que é o grande desafio da nossa vida. A gente, nessa história de igreja, a gente já viu muitas pessoas que tinham um potencial muito grande, mas que infelizmente foram engolidos pelas pressões externas e internas dessa vida. E elas desistiram no meio do caminho. Porque muitos pensavam que a corrida ela iria acabar rápido. Que as lutas, elas iriam ser breves, que as dificuldades, elas iriam ser momentâneas, que o irmão chato que você tem que aturar, às vezes, iria sair da igreja. Mas não. É cíclico. É cíclico. Você ganha uma competição hoje. E às vezes na próxima você perde. Você vence um gigante hoje. E às vezes o próximo, você vai ter muita dificuldade de vencê-lo. Às vezes você vai ser derrotado. Você vai ficar no chão, sem força nenhuma para levantar. Mas o nosso Deus é aquele que dá a oportunidade, que estende a mão para que você se levante. Mas você precisa perseverar, meu irmão. A perseverança é a chave de uma vida de sucesso em Deus. Persevere até o final.
com fidelidade, com amor, com paixão, com empenho. E aí você vai receber a coroa da vitória. E aí você vai deixar um legado que as pessoas vão se lembrar. Então, no nome de Jesus, que a gente possa colocar o nosso coração agora diante de Deus e que você aí no seu lugar, você pense. Às vezes você chegou aqui essa noite querendo desistir, querendo entregar os pontos, jogar a toalha. E Deus te trouxe aqui essa noite para te lembrar que há muito mais. Com Deus há muito mais. Mas enquanto você ficar travado no seu passado e não focar naquilo que é Cristo Jesus, olhar para frente, você não vai romper naquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Enquanto você ficar nostálgico de um tempo que você viveu com Deus, que foi maravilhoso, meu irmão, você não vai alcançar as coisas que estão diante de você. A gente poderia contar histórias grandiosas, a gente poderia contar vários testemunhos de como Deus construiu a história dessa igreja. Mas a gente entende que isso tudo foi bênção mesmo. Mas que agora Deus está nos chamando para algo ainda maior. Mas se nós ficarmos olhando para trás, nós vamos ficar amarrados, nós vamos ficar presos. Então, meu irmão, olha para frente. Cristo é o nosso alvo. Cristo é o nosso alvo. E guarda seu coração, porque uma das coisas que mais desanima a gente, sabe o que é? São pessoas. É gente. Se a gente for fazer um levantamento, um mapeamento de pessoas que deixaram a igreja, não só essa, mas em outros lugares, a gente vai ver que os problemas, quase que 100%, foram de relacionamentos. O diabo ele tem uma técnica muito sutil, que é colocar a sementinha da discórdia no seu coração. Que é você tomar birra de alguém por conta de um determinado posicionamento político, ideológico. E aí isso é uma semente colocada no seu coração, sabe para quê? Para tirar o seu foco. Então você desanima de determinada pessoa e logo depois você vai desanimar de Deus. Sabe por quê? Porque a gente não tem coragem de desanimar de Deus assim na lata. A gente precisa de um suporte. A gente precisa de uma desculpa. A gente precisa de uma desculpa. Porque a gente não tem coragem de falar, não, Deus, eu não quero saber de você mais não, sabe? Não quero mais, cansei. Aí sabe o que a gente faz? A gente procura motivos. E o principal motivo que leva as pessoas a desistirem de Deus é elas desistirem das pessoas. Elas desistirem uns dos outros. E hoje nós vivemos um tempo muito delicado, onde posicionamentos, onde opiniões feitas, principalmente na internet, no Facebook, têm separado pessoas, têm destruído relacionamentos. E nós precisamos guardar o nosso coração, meus irmãos, porque isso é o primeiro passo para que você se apostate da sua fé, para que você desiste. Porque quando você deixar de olhar para o outro com olhos de misericórdia, com os olhos que Cristo olha para você, meu irmão, está tudo perdido. Aí nada mais vai importar, nada mais vai servir. Ninguém mais vai ser bom o suficiente para você, só a sua opinião, só aquilo que você acha. Mas não interessa a sua opinião, a minha opinião, interessa é aquilo que Deus acha. O que interessa é aquilo que a palavra de Deus fala a nosso respeito e a respeito de todas as coisas nesse mundo. Então, meus irmãos, deixem as opiniões próprias e pessoais de lado e coloque a opinião de Deus na frente. Deixe o Espírito Santo de Deus tomar seu coração, tomar lugar no seu coração. Porque quando você começar a tomar birra de determinada pessoa, meu irmão, cuida. Porque é o primeiro passo para você esfriar a sua fé,
para você desanimar e para você desistir.